Olá, família da fé, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Nancy e hoje eu vim trazer para você o relato real da vida da Andréia. Um acontecimento que, aos olhos humanos, essa dor seria incurável. Ela seria uma dor que nada conseguiria fazer ela continuar a viver, continuar a querer andar e caminhar. Mas ela conseguiu, graças ao poder da fé, graças à misericórdia de Deus, o consolo do Espírito Santo. É uma história real, verdadeira, uma história de dor e superação. Quando ela me relatou o que tinha acontecido com a vida dela, eu fiquei em estado de choque por algum momento. Falei, gente, eu não posso nem imaginar a dor que ela sentiu. Então, eu gostaria que vocês continuassem com a gente. Aqui do lado tem um botãozinho escrito assim, inscreva-se. Você aperta ali, ele é gratuito. Você só vai fazer parte do canal Vida com Propósito. E aperta o like se você gostar do vídeo. E se inscreva. E o sininho, você aperta o sininho, porque o sininho, toda vez que chegar vídeo novo, vai sinalizar para vocês, tá bom? Então, esse vídeo, ele fala de dor. Uma dor que, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar, eu não consigo imaginar. Mas esse relato chegou até mim e ontem eu estava falando, poxa, qual vídeo eu vou colocar? E Deus me fez lembrar da Andréia e eu vou trazer o relato dela para vocês. Em alguns segundos, vamos à história da vida da Andréia, uma história real, de dor, muita dor. Ela perdeu 3 familiares num dia só. Numa tarde de domingo, aquele jovem tinha completado 15 anos. Ainda é um adolescente. Ainda está saindo de uma fase criança para adolescência. E naquele dia, aquele rapaz ficou feliz, afinal, completou 15 anos, né? Passou segunda, passou terça, e na quarta-feira, era um dia de aula, como foi no da segunda, como foi terça. Quarta-feira, aquele jovem falou, mãe, eu não quero ir para a escola hoje. A mãe falou para ele, não, você vai. Ele falou, mãe, eu não quero ir para a escola hoje. Novamente, ela falou, mas você vai para a escola, você não vai faltar aula. E ela manteve a firmeza dela e ele insistindo que não queria ir para a aula naquele dia. Não quero ir, mãe, eu não quero ir. Eu não vou, deixa eu ficar em casa. E a mãe, sem saber o que estava por vir, ela não deixou aquela criança faltar a aula. E eu não sei como que é, né? O que acontece, se algo dá sinal, se algo acontece, eu não sei. Mas aquela criança sentiu dentro do coração dela que ela não deveria ir para a escola, que ela não deveria sair de casa naquele momento. Mas por 1001 motivos a qual não devemos nós julgarmos, ou não sabemos a posição daquela mãe, mas ela se manteve firme do filho para a escola. Pois bem, aquela criança foi para a escola e quando aquela criança estava descendo do ônibus, ela foi atingida por um tiro de fuzil. E aquela criança veio a óbito na hora. Aquele adolescente caiu estirado no chão do ônibus. Creio eu que por ser um tiro de fuzil, estourou aquela criança de uma maneira incrível, uma maneira dolorosa, uma maneira, eu não sei nem explicar qual é a palavra. Sinalizaram a mãe, correram para avisar a mãe o que tinha acontecido com ele. E a mãe saiu de casa desesperada. Qual a mãe que não se desespera? Ela saiu desesperada. E quando ela chegou perto do ônibus, que ela viu a situação,
Ela olhou para o corpo do filho, teve um ataque fulminante e morreu na hora em cima do corpo do filho. Creio eu que a dor que aquela mãe sentiu foi tão insuportável, que na hora o corpo dela teve uma reação e ela veio a óbito em cima do corpo do filho. Eu creio que quando ela já recebeu a notícia que ela veio correndo, ali naquele momento já começou aquela dor, aquela cobrança, mas ele não queria. Eu creio que a voz da criança ficou o tempo todo na cabeça dela, até ela chegar no corpo. Eu creio que ela ficou lembrando. Ele pediu para não ir para a escola, ele não queria de jeito nenhum, porque eu deixei. E eu acho que ela já foi ao caminho do encontro do corpo, se mutilando, se cobrando. Gente, Deus me livre, né? Essa dor, eu sei que ela não suportaria, eu acho que nenhuma mãe suportaria, sei lá. Eu acho que não, porque você vê aquela situação ali do corpo de uma criança que tinha acabado de fazer domingo, 15 anos, quando foi na quarta, ele levou aquele tiro de fuzil. E no mesmo instante que a mãe chegou, ela teve um ataque fulminante e morreu. A Andréia foi sinalizada, a família entrou em contato, as pessoas em volta, os amigos sinalizaram, ligaram para a Andréia. A Andréia largou os seus afazeres, os seus trabalhos e veio correndo para casa, veio correndo para a situação. E quando ela chegou em casa, ela se deparou com a mãezinha dela sentada no sofá. E ela falou, mamãe. A mãe dela falou, eu já sei. Ela falou, mãe, a senhora quer um copo de água com açúcar? Ela falou, Andréia, minha filha, por que vocês acham que água com açúcar vai acalmar? E a Andréia, desesperada, eu creio, o desespero que a Andréia estava sentindo de perder a irmã, o sobrinho e ter que confortar a mãe, sendo que o coração dela estava sangrando. A mãe da Andréia olhou para ela e falou, filha, eu te amo muito, minha filha. Você é muito boa para mim, Andréia. Eu te amo, e falou inúmeras vezes o quanto amava a Andréia. Mas a mãe dela olhou para ela e falou, filha, me perdoa, perdoa a mamãe. Eu não vou suportar. Eu não estou suportando perder a sua irmã e o meu neto. Me perdoa, minha filha. Encostou a cabeça. E ali, perante os olhos da Andréia, a mãe dela também veio a óbito. Gente, é uma dor. É uma dor, não. É um massacre de dor. É uma dor que não dá para se escrever, não dá para entender o que a Andréia sentiu naquele momento. E eu vou dizer para vocês como que a Andréia ficou e como a Andréia está hoje, tá? Como que a Andréia está? Será que ela conseguiu sobreviver? Será que ela conseguiu tocar a vida dela para frente? O que ela conseguiu fazer se ela está bem hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificação que eu vou acabar de contar para vocês. Então, a Andréia, ela buscou forças no único que pode dar. Humanamente, a nossa carne, ela não suporta a dor da perca. O nosso coração, ele não tem estrutura para a perca. Eu perdi a minha mãe e 1 ano após eu perdi o meu irmão. E ainda dói. Imagine a Andréia que perdeu os 3 num único dia. Então a Andréia, ela se refugiou aos pés do Senhor Jesus. E a igreja toda em oração, clamando pela vida da Andréia, clamando por ela, intercedendo a Deus por ela, Andréia buscando forças em Deus. E
Deus enviou o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, para consolar ela, para ajudar, para sustentar ela. Eu creio que nesse momento, Deus não somente esteve do lado da Andréia nesse momento de dor, mas eu creio que Ele segurou ela com as próprias mãos e acalentou ele nos braços dele. Porque se não fosse esse sustento do Espírito Santo, hoje a Andréia não estaria bem. A Andréia hoje por telefone falou comigo: amiga, ainda dói muito, mas toda vez que dói, eu me refugio em Deus. Eu oro a Deus. E Deus manda o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se você está passando por uma dor igual ou parecida, o conselho que eu, Nancy, posso dar para vocês é: se refugie, corra para os braços de Deus e peça a Ele o Espírito Santo Consolador. Porque Jesus fala que quando nós pedimos o Consolador, Ele nos daria. O Consolador, Ele consola, Ele acalenta, Ele acalma, Ele refugia. Então, se você está passando por uma dor da perca, toda vez que doer, que apertar, ore a Deus, chore com Deus, e Ele vai estar ali, te segurando nas poderosas mãos dEle, nos braços dEle, e acalmando a tua alma. A Andréia hoje, graças a Deus, tocou a vida dela, está trabalhando, uma guerreira de Deus, da fé, uma mulher de Deus excepcional, uma mãe incrível, uma avó maravilhosa, uma amiga do coração, a qual eu amo muito em Cristo. Esse foi o relato da Andréia. E voltamos com mais relatos reais neste canal.